Não elimina ninguém ou eliminou? Caiu alguém. Enfim, vamos aí, a gente vai tentando. Bom, então, o que é importante a gente pensar a respeito dos exercícios que vocês fizeram na aula passada é que a história externa, ela não está ligada diretamente com questões linguísticas, de formação do léxico, com questões gramaticais, porque isso tudo faz parte da história interna, tá? Então, o que era importante a gente pensar, tinha até uma das questões que era para vocês analisarem o que era interna e o que era externa. Que acho que era até... deixa eu ver qual que era a questão. Qual que era? Que tinha até as duas. Era a quarta questão, a primeira, segunda, terceira, a quarta, que falava sobre a história externa. Então, lá, a alternativa era até a primeira, né? Então, a história externa trata dos fatores extralinguísticos, isto é, fatores sociais e culturais que influenciaram o desenvolvimento de uma língua. Já a segunda, que aí era a história interna, trata da estrutura da língua e suas modificações no decorrer do tempo, nos diversos níveis linguísticos. Então, quando a gente está pensando no nível linguístico, nós estamos pensando na história interna. Então, só para vocês terem uma ideia, logo no comecinho do ano, nós falamos sobre a história externa, ou seja, os fatores que influenciaram na transformação do latim até chegar ao que era o português. Então, a questão da conquista de novos territórios e tal. E de mandar o latim para essas regiões. Então, os soldados é que passavam a ensinar essas pessoas. Então, são questões políticas, culturais, sociais. Quando a gente começou a falar sobre a história interna, a gente começou a falar justamente sobre aquela questão da queda da declinação, né? Então, lembra que até eu pedi para vocês comentarem lá nas alternativas, não, lá nos comentários do Classroom, justamente o que mais surpreendeu vocês, né? Então, como que a declinação acabou por influenciar em algumas questões da língua, o resquício no pronome, né? Nos pronomes pessoais, que a gente tem ainda os casos, caso reto, caso oblíquo, né? Então, nós tínhamos o gênero masculino, feminino e neutro. Então, no português, a gente eliminou o neutro, né? Então, esse neutro foi incorporado pelos masculinos, enfim. Então, são as questões mais da língua, exatamente. E aí, hoje a gente vai falar de algumas... Aí a Beatriz colocou alguma coisa para compartilhar. A gente vai falar sobre alguns processos de formação das palavras e como se deu essa transformação. Então, eu deixei para vocês lá no Classroom, no material, um materialzinho lá de metaplasmos. Por isso que a Júlia está aqui, porque a Júlia ama metaplasmos, né? Então, ela resolveu participar com a gente para reviver. É muito legal. Muito bom. Só que dá DP, tá? Por 0,6, gente. Cuidado. Tira esse trauma. Para. Tá bom, professora, eu vou tentar esquecer. Mas enfim, é algo interessante. O grande problema, eu sempre digo, que são os nomes. Os nomes não ajudam muito. Porque é interessante você ver esse processo de transformação da língua. Agora, as denominações poderiam ser mais simples, né? E aí, algumas são mais intuitivas, outras menos. Enfim, eu coloquei para vocês lá, então, se vocês quiserem acompanhar pelo material, ele já está lá, ou se vocês quiserem imprimir, aí a forma de estudo que cada um tem. Eu vou compartilhar com vocês os slides, mas tem tudo lá nesse materialzinho, então,
vocês podem também seguir por lá, tá? Bom, então deixa eu colocar aqui para não correr o risco de acabar a bateria no meio. Eu tenho que abrir os slides antes, né? Então, em síntese, o que nós temos? Basicamente, o que a gente tem que pensar a respeito da língua é que, de modo geral, o que prevalece na vida do ser humano é a lei do mínimo esforço, né? Quanto menos esforço a gente tiver que realizar para algo, melhor para nós, porque, né, se a gente pensar na vida dos homens das cavernas, eles tinham que reter o máximo de energia possível para poder sobreviver mais tempo, né? Então, é a questão de sempre facilitar a nossa vida. Obviamente que na vida nem sempre a gente tem esse privilégio, mas vamos considerar que, pelo menos na língua, a gente tende a facilitar. E isso fica claro quando a gente pensa no quanto que a gente engole partes das palavras na hora de pronunciar, né? O próprio você, que a gente até viu lá quando a gente falou sobre a evolução, né, do latim para o português, que era vossa mercê, que virou vossa mercê, vós me ser, e aí virou você. E ainda assim, na linguagem popular, a gente usa, dependendo do contexto, o se, e dependendo do contexto, até se, né? A gente fala, você vai. Dificilmente a gente fala, você vai, né? A gente fala, você vai. E isso com tantos outros, né? Eu estou bem, a gente fala, tô bem, né? Tô. A gente vai encurtando sempre. Então, de modo geral, é a lei do mínimo esforço que vai prevalecer. Vou colocar aqui, então, para compartilhar os slides. Vocês estão conseguindo ver? Acho que ainda não, né? Não, tá aparecendo. Sim, agora sim. Deu, né? Bom, então, nós vamos começar a falar sobre metaplasmo. Peraí. Opa, aqui. Então, nós temos... Eu não vou abrir a tela inteira, porque eu acho que senão pode cortar alguma coisa aí, né? Então, vou deixar dessa forma, se vocês não estiverem enxergando, vocês me falam. Nós temos ali, então, o metaplasmo, que é uma mudança na estrutura de uma palavra, então, ocasionada por acréscimo, remoção ou deslocamento, transformação de sons de que ela é composta. Então, as palavras, elas podem sofrer algum acréscimo, e aí a gente vai ver em algumas situações que isso ocorre, uma remoção, que a gente vai ver que acontece muito, justamente por uma questão de lei do mínimo esforço, ou deslocamento, né? Então, uma mudança, alteração de lugar ou de transformação mesmo, né? De uma letra se transformar na outra, como nós já começamos a falar lá na aula anterior, quando a gente pensava naqueles pares de surda e sonora, do P e do B, ali a gente já tinha uma transformação. Deixa eu só autorizar aqui. Então, nós temos ali, na mudança do latim em português, é possível detectar alguns metaplasmos que agiram com regularidade nessa transformação. Então, é aquilo que ocorreu com mais frequência. Obviamente que tem outras transformações e a gente não vai conseguir dar conta de todas as transformações, mas aquelas que foram mais frequentes. O que é importante a gente pensar é que a língua ela está em constante transformação. Então, isso significa que os metaplasmos continuam acontecendo. Não foi só do latim para o português. Ainda hoje a gente tem esses processos. Então, lá no material, até mesmo aqui nos slides, eu coloquei alguns exemplos, principalmente da linguagem popular, o que
pode acontecer que futuramente isso acabe virando regra. Então, nós temos ali, os metaplasmos podem ser de 4 tipos. Por acréscimo, a gente adiciona algo, né, a palavra. Por supressão, quando a gente diminui. Por transposição, então, quando a gente tem uma mudança de lugar, então, às vezes, mudança de sílaba, enfim, uma troca de sons. Ou por transformação, em que um som passa a ser outro, se transforma. Principalmente porque nós tivemos aqueles ajustes, inclusive do alfabeto, né? Então, muitas coisas que eram escritas, por exemplo, com I, passaram a ser escritas por J, e isso vai refletir também na pronúncia dessas palavras, porque em vez de... Lembra lá do jogo, que era yugo, né, e passa a ser jogo, porque a partir do momento que esse I passa a ser grafado com J, e no nosso alfabeto o J tem um outro som, consequentemente isso vai refletir também na pronúncia. E isso é importante também a gente pensar que as mudanças, elas se dão, basicamente, o primeiro, elas se dão na fala, né? A gente vai tentando encurtar até que isso passa a ser gramaticalizado. Pode ser gramaticalizado, se isso durar, ou pode ser que não, né? Pode ser que com o tempo a palavra deixe de ser dita daquela forma, né? Ou era só um grupo que dizia daquela forma. Então, tudo depende do quanto que essa mudança, se ela vai perdurar ou não, se é passageiro. Bom, então, nós vamos hoje falar sobre esses 2 tipos de metaplasma, por acréscimo e por supressão. Aí depois a gente vai falar sobre os outros 2 tipos, e aí a gente parte para os exercícios. Aí eu acho que nos exercícios, talvez hoje fique um pouco abstrato, assim, sabe? Mas depois, com os exercícios, vocês vão pegando o jeito. Então, não sofra por antecipação na vida. Espera que a gente, quando chegar nos exercícios, as coisas ficam mais tranquilas. E, caso vocês estejam com dúvida, liga o microfone aí e fala, porque não precisa ter vergonha, tá? Vamos nos libertar da timidez. Nesse momento aqui, que o nosso encontro se dá só virtualmente, a gente tem que explorar esse momento. Então, vamos lá para os metaplasmos por acréscimo. Então, nós temos que pensar, primeiramente, que os metaplasmos, eles vão ser classificados de acordo com a posição em que essa mudança ocorreu. Então, se ocorreu no começo da palavra, se ocorreu no meio da palavra, ou se ocorreu no fim. Acho que é importante a gente pensar que, quando eu penso em começo, é antes de tudo, antes da palavra, não é assim, na primeira sílaba, é começo, não, é antes da palavra que já existia, tá? Se for assim, a segunda letra é que foi adicionada, já não é começo, já é meio, tá? Então, não importa a extensão, tem que ser antes de tudo que já existia ou depois de tudo que já existia. Qualquer outra inserção ali vai ser no meio. Então, isso precisa ficar claro. Então, vamos pensar que a palavra sei lá, que a palavra seja amor, por exemplo. Então, vou escrever ali, amor. Para ser no começo da palavra, teria que ser antes do A. Para ser no final da palavra, teria que ser depois do R. Qualquer outro, se eu adicionei algo no meio ali entre o A e o M, já não é começo, já é meio da palavra. Isso ficou claro? Tem que ser os pontos extremos, qualquer outro restante é meio. Por isso que o meio vai ser
de modo geral, o mais comum, tá? Então, ficou claro? Sim, não, dá um joinha, fala alguma coisa. Então tá, obrigada, Agnes. Então, é isso que vocês têm que ter em mente sempre para pensar na classificação, porque a classificação vai levar sempre em conta isso. Então, nós temos, por acréscimo, o primeiro tipo já dividi em dois, né? Vamos pensar que o primeiro tipo é prótese. Então, tanto a prótese quanto a aglutinação, elas vão ter um acréscimo antes da palavra, no início da palavra. Então, vamos pensar no caso da prótese. Só vocês lembrarem, por exemplo, uma prótese, seja ela do que for, né, uma prótese mecânica, uma prótese de silicone, qualquer coisa, é algo que você adiciona, né? Então, você já lembra que a prótese é um processo de adicionar, de somar. Então, no início da palavra. Então, um dos casos aqui que a gente tem é desse acréscimo do E, por exemplo, em estare, que virou estar. Então, obviamente que o processo, ele vai ter várias etapas. Então, esse sinalzinho aqui é para marcar uma mudança. Depois, quando a gente for ver as palavras na sua evolução, de modo geral, fica mais claro. Mas o que a gente vai ver aqui é esse E. Eu vou até grifar aqui, vou deixar de outra cor para facilitar. Então, ó, antes desse S, eu acrescentei um E. Então, aqui eu digo que ocorreu o processo de prótese, porque eu adicionei algo no começo da palavra. A mesma coisa aqui, ó, espírito, então eu tinha esse S, a palavra começava com um S, a gente não tem, né, no português, a gente preencheu esses espaços, então, para preencher, a gente adicionou o E. Então, aqui eu também tenho uma prótese. Ó, percebam que, por exemplo, aqui houve uma queda, né, o E sumiu do final, ou esse U virou O. Isso aqui a gente vai ver depois, porque aí ele não está envolvendo o processo de adição, né, mas nesse caso é de queda, né, de supressão, e nesse caso de transformação. Então, depois a gente vê isso. E aqui nós tínhamos escuto, e de novo, antes do S, eu adicionei o E. Então, percebam que é um processo bastante comum do latim para o português, esse acréscimo do E no comecinho da palavra, principalmente quando a palavra começava com o S, né? E a gente não tem isso em português. A gente preencheu essa ausência com um E. Até porque na hora de pronunciar, ó, a gente, é como se a gente pronunciasse um is ali, né? Já não tem como pronunciar só os tare, né? A gente precisaria de uma vogal antes aqui para pronunciar, por isso a gente adiciona o E. Um E fraco, que na fala é quase pronunciado como I, né? Estar, espírito, escudo, né? Mas a gente preenche com o E. Então, essa foi uma das transformações. Também é um acréscimo no início da palavra, que é a aglutinação. Qual que é a diferença da prótese para a aglutinação? A prótese é qualquer acréscimo de qualquer letra no começo da palavra. Pode ser vogal, pode ser consoante. O que importa é estar no começo. A aglutinação é um caso especial de prótese, em que a gente tem a incorporação do artigo. Então, é o artigo que vai se juntar à palavra. Então, nós temos a incorporação do artigo no início da palavra. Então, nesse processo aqui, obviamente que depois isso
pode se perder, enfim, pode acontecer de tudo. Mas nesse momento a gente tinha lacuna, e aí era a lacuna, né? Então, eu tenho uma palavra que é feminina, e eu usava um artigo, obviamente feminino, a lacuna, e esse a é incorporado. Então, vai ser aglutinação quando eu tiver uma palavra feminina em que o a foi adicionado, ou uma palavra masculina em que o foi adicionado no começo, porque era o tal coisa, né? O artigo masculino. Então, a aglutinação é um tipo de prótese, mas o que ele junta é o artigo feminino, a, ou masculino, o. Né? Então, a mesma coisa aqui, era minácea e virou, então era a minácea, separado. E aí, no momento, houve a transformação e virou ameaça. Né? Então, esse a passou a fazer parte da palavra. Né? Então, são 2 casos específicos de prótese. Tranquilo até agora? Alguma dúvida em relação à prótese ou à aglutinação? E aqui, não? Eu coloquei, peraí. Eu coloquei aqui um exemplo na linguagem popular, para mostrar o quanto que esse metaplasma, ele continua a ocorrer. Pode ser que isso não se transforme, não se gramaticalize, né? Mas ele... Aqui a palavra está ficando escondidinha, peraí. Mas na linguagem popular é bastante comum. Então, por exemplo, o verbo é voar. Então, eu tenho aqui a voar, né? Muito não sei o que, avoou. Já ouviram falar a voar? Ou a lembrar, né? Então, percebam, é um acréscimo de um som no comecinho da palavra, que é o assentar. Então, nós temos aqui casos de prótese na linguagem popular. Percebam que aqui não é aglutinação, porque voar é um verbo, não é palavra masculina nem feminina, né? Voar não tem flexão de gênero. Então, não é aglutinação. Aglutinação é só se for um substantivo em que eu tenho o a se juntando a um substantivo feminino ou o se juntando a um substantivo masculino. Aqui, como é tudo verbo, a gente não tem como falar que é aglutinação, é tudo prótese. Não sei se vocês lembram de mais algum exemplo em que a gente tem prótese na linguagem popular, na linguagem atual. A gente geralmente, além desses verbos, a voar, a lembrar, a sentar, qualquer coisa do gênero. Não? Professora. Oi. Eu vi aqui numa apostila que você deu pra gente que muda muito e pode acontecer, por exemplo, repugnar. Era arripunar? Pode ter uma flexão que muda tanto assim a pronúncia em si? Uhum. Sim. É que aí depois a gente vai ver. Lembra aqueles exercícios que a gente tem a palavra assim, cada fase que foi sofrendo de alteração? Tem. Então, aí a gente vai ter cada transformação em uma fase. Não muda tudo de uma vez, ela vai mudando aos poucos. Então, aí ela vai sofrendo todas essas alterações até chegar à palavra como é hoje. Que é o que a gente vai ver depois, né? Os últimos exercícios lá da apostila são justamente sobre isso. Mas a mudança é significativa. Certo? Bom, então aqui a gente tem o primeiro tipo, que é por prótese, né, e aglutinação. Então, acréscimo no começo da palavra.
Depois nós temos epêntese. Então, aqui, epêntese, então, é o acréscimo de um segmento sonoro no meio da palavra. E como eu disse, não importa, segundo, se fosse aqui, no segunda posição, já seria meio. Só vai ser começo se for antes da palavra, só vai ser fim se for depois da palavra. Então, aqui, por exemplo, ó, de Estela para virar estrela, nós temos uma prótese, né? Mas aqui, além da prótese, a gente tem o acréscimo de um R no meio. Então, era Estela, virou estrela. Então, aqui eu tenho uma epêntese, né? Esse acréscimo no meio da palavra. Aqui, por exemplo, era humilde, virou humilde. Eu tenho um acréscimo de um D. Não é porque está na última sílaba que é final, é no meio, né? Só seria final se fosse depois do E. Então, aqui a gente tem também uma epêntese. E húmero, que virou ombro, aí a gente vai ter um acréscimo de um B, enfim, aqui seriam várias etapas de húmero para ombro, né? Mas só para a gente pensar nessa mudança, a gente teria esse acréscimo do B no meio da palavra. Então, todos esses casos aqui, a gente tem epêntese. Bom, da mesma forma que a gente tem prótese e um tipo especial de prótese, que é a aglutinação, a gente tem um tipo especial de epêntese, que é um nome lindo para quem quiser pôr no filho, chama suarabate, né? Então, a Júlia, como adora os metaplasmos, ela vai colocar no filho dela suarabacte para nunca mais esquecer. Imagina, suarabacte zago. Super chique. Né, Júlia? Ou anaptiche, exatamente. Aí você pode ter um casal, aí você coloca suarabacte e anaptiche. Perfeito. Coitado do pai dos meus filhos. Coitado dos filhos, né? Isso sim, o pai, tudo bem. Então, nós temos suarabacte. Como eu disse, o nome não ajuda muito. Mas, enfim, o que importa é vocês entenderem o processo. Então, o suarabacte é um acréscimo no meio da palavra, porém, eu tenho aqui ó, uma intercalação de uma vogal para desfazer um grupo de consoantes. Então, por exemplo, aqui nesse processo de transformação, ó, era plano, virou prão, tá? Depois de prão para porão, eu tenho um acréscimo, então é aqui que ocorre o suarabacte, ó. Nesse acréscimo de uma vogal para desfazer o encontro consonantal. Aqui eu tinha o encontro consonantal, que era o PR. E eu acrescento no meio, por isso que é uma intercalação de uma vogal, para desfazer um grupo de consoantes. E passa a ser porão, em vez de prão. Né? Acho que porão me parece mais sonoro, assim, do que prão. Né? Sei lá. Enfim, mas aí a gente tem esse processo, então, específico. No caso do... Ai, quem que tinha pedido para... Caiu já. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, de blata, vira brata, e depois barata. O processo é o mesmo. Eu tenho ali... pensando sempre no último, ó, esse brata, eu tinha um encontro consonantal, que era BR, e depois eu acrescento uma vogal para desfazer esse encontro consonantal, né? Então, aqui vira barata. Não tem a ver com esse metaplasma, mas só para vocês prestarem atenção, que aqui, ó, era plano, virou prão.
tá vendo? Ou era blata, virou R, brata. Ou seja, esse encontro consonantal com L, que passa a ser com R. Então, isso virou regra, que é o que acontece na linguagem popular quando alguém diz bicicleta. É o mesmo processo, né? Esse encontro consonantal com L, que passa a ser R, bicicleta, enfim, todos esses. Agora eu não estou conseguindo pensar em outro exemplo. Problema, isso, em vez de problema, fica problema, né? Então, esse L que vira R, ele em algum momento chegou a virar regra, né? Isso não é à toa que muita gente continua pronunciando bicicleta. Porque bicicleta, não sei, talvez seja mais fácil do que bicicleta, não sei, assim, pensando na pronúncia, mas o que é importante a gente pensar é que quando a gente discute a questão do preconceito linguístico, a gente não pode esquecer que muitas vezes o que um dia foi visto como erro passou a ser considerado como forma correta, que é o caso de blata. Quando alguém falava brata, era uma linguagem popular, e isso passou a ser dicionarizado e acabou por se transformar em barata, e não balata, por exemplo. Né? Acho que o rá, barata, bicicleta, não sei, eu não consigo pensar agora qual que seria o mais fácil de ser pronunciado. Mas o que é importante a gente pensar que não significa que um dia, a gente não tem como estabelecer, mas quem sabe o bicicleta seja considerada a forma correta, né? Se todo mundo passar a usar bicicleta, isso pode ser incorporado. Então, essas transformações, elas são constantes, né? E é sempre isso, da linguagem culta, a forma como as pessoas passam a falar popularmente, essa forma popular é incorporada e assim sucessivamente, né? Então, não tem a ver aqui com a epêntese, nem com o Swarabhakti, mas só para a gente pensar que esse processo continua. Então, nós temos aqui o acréscimo do A para desfazer esse encontro consonantal. Aqui, depois nós temos krupa, que virou grupa, e depois virou garupa. Então, aqui a gente tinha o encontro consonantal, e eu acrescento uma vogal para desfazer esse encontro consonantal, e virou garupa. Então, esse é um caso específico, né, que é chamado de Swarabhakti. Quando eu tenho um encontro consonantal, e aí eu acrescento uma vogal no meio dessas consoantes para desfazer o encontro consonantal, certo? E aí nós temos alguns casos de Swarabhakti na linguagem popular. Então, ó, para recuperar o padrão silábico, né, de consoante e vogal, é comum a inserção de um I ou de um E depois da consoante chamada muda. Até porque a gente não tem como pronunciar uma consoante numa palavra sem esse acréscimo, né? Não tem como meu, né? Eu preciso do pneu ou pneu, dependendo da pessoa, né? Então, para pronunciar essa consoante surda, muda, né, que a gente fala, a gente tende a acrescentar um I. Então, é o que ocorre, eu acrescento uma vogal para desfazer esse encontro consonantal. Então, esse é um Swarabhakti na linguagem popular, né, ou do futebol, aqui já é um processo do inglês para o português, né, então eu tenho aí o acréscimo desse E. Então, futebol, né, a gente acrescenta um E na escrita, na fala a gente fala futebol, né, como se fosse um I, é um E fraco. Ou nos casos de advogado, então pronunciado como I,
ou advogado, como muita gente pronuncia. Então, isso na pronúncia, e isso pode refletir na escrita, principalmente quando a gente pensa no processo de alfabetização, ou quando a gente tem aquela pessoa que não está tão acostumada a escrever a palavra, e ela vai escrever da forma como ela fala, da forma como ela ouve, e aí ela reproduz esse advogado, ou advogado com um i, né? Porque aí a gente tem aquela questão do que é ortografia e do que é pronúncia, né? A gente tem uma forma como se escreve, uma forma como se fala. Algumas palavras, elas vão coincidir, outras não, né? Por isso que às vezes a gente encontra umas palavras, até a gente decifrar o que é, a gente fica na dúvida. Aqui, então, a gente tem em diversas variedades atuais do português brasileiro, ocorrem casos de suarabate, né? Então, por exemplo, trem, então, quando a pessoa fala trem, né? Ou aqui, clemente, quando a pessoa fala quelemente, ou glória, glória, a gente pronuncia quase um U, né? Glória, flor, fulô, e por aí vai. Então, são casos de acréscimo para quebrar aqui esse encontro consonantal, né? Então, é um caso específico de epêntese. Então, epêntese, qualquer acréscimo no meio da palavra. Suarabate, o acréscimo de uma vogal para quebrar um encontro consonantal, certo? Então, até então, prótese e aglutinação, epêntese e suarabate. São os 4 tipos. E agora, aí para o terceiro filho da Júlia, a gente tem o paragoge. Nós temos aqui, a Vitória está falando que... O Agnes, é justamente... Agora voltou, professora. Voltou, Vitória? Então tá bom. A Agnes é justamente por conta da forma como se fala, a pessoa quer pronunciar, quer escrever exatamente dessa forma, né? Que é o problema de muitos nomes, né, que a gente encontra por aí. Eu geralmente, quando quando a pessoa tem o nome Júlia, em vez de Júlia, é Júlia, né? Julia. Aí ela tem que ficar toda vez falando para a pessoa como que se escreve, né? E por aí vai. Todos os tipos possíveis. O que mais aqui? A Júlia também falou do... Ai, Júlia, é ótimo. Principalmente em fase de alfabetização, falou que as crianças, que é injusto, né, com o menino que chama Ivo e o outro que chama Washington, né? Tipo, o meu filho Ivo é um gênio, né? Tipo, ele aprendeu já a escrever o nome dele. Aí a mãe do Washington, nossa, meu filho tem um problema, porque ele ainda não aprendeu. Mas, obviamente, que escrever Washington é muito mais difícil do que escrever Ivo. Eu tinha um aluno que ele chamava Christopher. Daí os amiguinhos dele chamavam ele de Kifo. E a mãe dele ficava puta. Não, tem que ensinar a chamar as crianças com o nome correto dele. Eu falei, querido. Como que as pessoas falavam? Kifo? É porque eu dava aula para turma de 3 anos, né? Então ele estava na fase da alfabetização, da pronúncia dele, se chamava de Kifo. Daí a mãe ficava puta, falava que a gente falava, mas não é, o nome da criança é Christopher. Daí, tipo, não dá, né? Não dá, não tem como, assim. E o que é interessante, sempre falo, que o nome da criança é a referência dela para as outras palavras, porque a primeira palavra que ela aprende é o nome dela. E a partir disso, ela começa a refletir sobre os sons. E eu sempre gosto de uma atividade que eu vi uma vez, eram fonoaudiólogas
que colocaram vários animais, assim, desenhos, né? Desenhos de animais, desenhos de frutas, e a criança tinha que escrever essas palavras. E por exemplo, uma criança que chama Amanda, por exemplo. Por exemplo, Amanda. E o outro chama Cauã, por exemplo. Quando a Amanda vai escrever a fruta maçã, é normal que ela escreva assim. E que o Cauã não tenha problema de escrever maçã, porque no nome dele o som de an é com o tio. E a Amanda, o som de an é a N. Né? Então, ela, a partir do nome dela, ela começa a refletir, esse som é parecido, então eu vou escrever essa palavra e, consequentemente... Só que aí o que acontece? Quando a Amanda vai escrever laranja, ela acerta. E o Cauã escreve laranja. Até ele fazer a associação de que existem formas diferentes de grafar o mesmo som. Né? Então, o reflexo é o nome. Agora, imagine o Washington. Né? Não é um som comum da nossa língua. Então, ele vai ter mais dificuldade de fazer essa associação, ou ele vai fazer associações, né, sei lá, Washington e é com SH, então, palavras que seriam com X, ele pode colocar SH, enfim, ele vai fazer esse tipo de associação, que é natural, né? Até começar a entender como funciona a questão ortográfica da língua, né? E essa é uma das grandes dificuldades, porque a gente tem uma letra com diferentes sons, né? Então, se a gente pensar no próprio X, em excursão, esse X tem som de S. Em exame, ele já tem som de Z. Né? Ou eu já vi escrito assim, ó. Até descobrir o que era, demorou. Porque escreveu exatamente como pronuncia. Então, é um X que seria escrito com Q, né? Sexo. Então, justamente que a gente tem sons variados. E é uma das grandes dificuldades do nosso processo de alfabetização. Não é simples, né? Enfim. Mas, então, nós temos ali o paragoge, a gente tem o acréscimo de um segmento sonoro no final da palavra. Então, aí sim é depois de tudo. Então, de ante, eu tenho antes. Esse acréscimo do S, né? Então, aqui a gente tem paragoge. É um processo mais comum, principalmente aqui nesses casos dos termos em inglês. Né? Então, da mesma forma que a gente não tinha esse S lá do estrela, do espírito, a gente não tinha o S sozinho, a gente preenchia com o E. No caso das palavras do inglês para o português, a gente também passou a acrescentar o E. Então, no aportuguesamento de vocábulos estrangeiros, é comum a paragoge, né? Para evitar que a palavra termine em consoante, porque a nossa estrutura silábica sempre, ela tem por base a vogal. A vogal é o centro da sílaba. Não existe sílaba sem vogal. Esse é o ponto principal. Né? Então, por isso que a palavra, por exemplo, pneu, é uma única sílaba, porque eu não tenho como separar esse P, porque uma consoante sozinha não constitui sílaba.
Então, aqui eu tinha club, o que eu faço? Acrescento um E, clube. Né? Então, esse E ou surf, que virou surf, chique, que aí eu acrescento o E, e faço um ajuste. Aqui, ó, percebam que não há uma mudança sonora, há um ajuste ortográfico, porque senão iria ficar xisse, né? Então, para fazer esse ajuste de som de que, eu tenho que colocar o QU, né? Então, aqui eu estou só fazendo um ajuste ortográfico. E o acréscimo do E, que marca o chique. E, no caso aqui, em diversas variedades do português do Brasil, né, e sobretudo do português de Portugal, é comum a ocorrência do E paragógico em palavras terminadas em L ou R. Então, por exemplo, a gente pronuncia no Brasil quase é como se fosse um U, né? Sol. A gente pronuncia como U. Como o português de Portugal pronuncia como L, é como se a gente acrescentasse um E no final, então, sol, né? Esse L, ele também, o fato de pronunciar como L, pede esse acréscimo do E na pronúncia, né? Então fica sol, ou cantar, né? A gente fala cantar, a gente até tira o R, né? Na linguagem popular. Então esse cantare, né? A gente pronuncia como se fosse um E, ou mar, mare, né? Então a gente tem um acréscimo aqui. Isso aqui pensando na linguagem falada. Isso aqui já foi incorporado ao nosso dicionário. Principalmente aqui com os termos em inglês. Bom, e aí nós temos um outro processo, que é o de ditongação. Então, ditongação, o nome já diz, né? Eu tenho a formação de um ditongo. Então, o processo de formação de um ditongo, ou seja, né, eu tenho ali um acréscimo de uma semivogal a uma vogal para desfazer hiato, ou seja, a vogal que estava sozinha deixa de estar sozinha, né? Então, formando-se assim um ditongo. Então, por exemplo, cadeia vira cadeia, né? Eu tenho um acréscimo desse i que faz com que eu tenha aqui um ditongo que vira cadeia, né? Então, aqui na linguagem popular, então tem algumas palavras que a gente também acaba pronunciando, né? Em vez de bandeja, bandeja. E às vezes na escrita a gente até se confunde. Até mesmo estava pensando no caso da Mireia. As pessoas pronunciam Mireia? Ou como que pronuncia Mireia? Se manifeste, por favor. Ou Mireia? E às vezes tem Andreia e tem Andréa. Ixi, pronuncia Mirela, Miria, ixi, Maria. Enfim, mas é Mireia, é isso? Eu tô pronunciando certo? Estou falando aqui, mas às vezes eu tô pronunciando errado, né? Então, Mireia. Então, a tendência é na pronúncia, eu acho Mireia, né? Ocorrer uma ditongação. A Beatriz está falando que o irmão tem dificuldade. Com a dificuldade do quê? Qual é a questão, Beatriz? Dificuldade de escrita? Dificuldade do quê? Que idade que ele tem, só para a gente saber. Ele tem 6 anos. Nossa, é assim, os pititicos é o que vão ter mais dificuldade, né? Porque é muito difícil, só se a professora estiver mandando atividade impressa, porque senão fica muito difícil, né? Só a distância. E principalmente nesse processo de alfabetização, porque o processo de alfabetização já não é simples, ainda mais nesse método, né? Agora remoto.
Ah, ele está falando que também tem a questão. Então, esse é um dos problemas, que às vezes a criança ela não consegue perceber a mudança de som, porque quando o som é o mesmo, é comum, né? Então, se a gente pensar aí, confundir C com C cedilha, com dois S, é algo comum, porque a pronúncia é a mesma. Mas quando a criança não percebe a mudança da pronúncia, isso fica mais difícil ainda. Eu tinha um aluno, ele trocava o F pelo V. Ele trocava o V pelo F. Então, qualquer situação que fosse V, viagem, ele escrevia fiagem, por exemplo, e trocava pelo F. E assim, isso ele levou até o terceiro do ensino médio, ele fazia a troca. E eu falava para ele, fala para mim, vaca. Aí ele falava, faca. Não, vaca. Ele, faca. Ele não conseguia perceber a diferença do som do V para o som do F. Então, na hora de escrever, e assim, ele não percebia nem na hora de pronunciar, nem na hora de ouvir. Aí, esse é aquele caso em que só fono mesmo para ajudar, porque aí sai do âmbito da alfabetização. É uma questão que a criança não percebe a diferença do som, nem para pronunciar, nem quando ela está ouvindo. Então, para ele, se era faca ou se era vaca, o som que ele ouvia era o mesmo, e aí na hora de escrever era a mesma coisa. Deixa eu só ver o que a... Acho que aí é questão de a Bia está falando ali, né? Tem que ser com a ajuda justamente da fono. Porque às vezes a criança ela tem dificuldade, encontros consonantais, né? São difíceis. A Júlia está falando que troca o J pelo Z. Júlia. E nada tira dela, professora. A gente tenta, fala, Júlia, ela Zuia, Júlia, Zuia. E nada tira, ela acha que é comum, que é igual. Ah, mas ainda é pequenininha, né? Ainda vai mudar. Agora eu tô com medo, a Bia falou, eu tô com medo. Não, mas vai mudando, vai percebendo, né? E tem algumas consoantes que são mais difíceis, né, de serem pronunciadas. Então, por exemplo, o L, eu acho que é uma consoante difícil, porque eu nunca vi uma criança falar, por exemplo, Lívia. É muito difícil. Geralmente fala Ívia, come o L, né? Porque o L talvez esse de enrolar a língua talvez dificulte para a criança. Criança pensando no pequenininho, né? Depois, obviamente, que vai aprendendo. Aí o R também Ou o R às vezes vira L, né? Igual cebolinha, enfim. Beatriz. Beatriz. É difícil. E isso vai refletindo na escrita, né? Então, por isso que tem que... É um processo conjunto da pronúncia e com os ajustes em relação à grafia. Bom, acho que eu nem vou entrar nos metaplasmas por supressão, porque a gente já está aqui há mais de uma hora, né? Eu vou deixar para a próxima aula. Por enquanto, alguma dúvida em relação ao processo aos metaplasmos? Tranquilo, super fácil? Sim, claro. Por enquanto, sim. Tá gostoso, professora. Você gostou, Vitória? Eu gostei. Uma delícia, gente. É facinho.
Vocês vão ver a prova, vocês vão chorar. Para, Júlia, você veio aqui para ser a terrorista da turma? Não, gente, capaz. Imagina. Tô aqui para ajudar vocês. Que a Bia está falando, o difícil é guardar os nomes. E eu falo que realmente é a dificuldade. O nome e a ordem em si, né? Porque o processo, a gente acaba identificando, a gente vê o que aconteceu, se somou, se subtraiu, se mudou. O problema é lembrar todos esses nomes que não ajudam muito. Mas também nada que os exercícios não facilitem. Porque aí, conforme a gente for fazendo exercício, vocês vão perceber que alguns metaplasmos são mais recorrentes. Se a supressão no meio, por exemplo, acontece com muita frequência, esse acréscimo no começo, então vocês vão pegando o jeito por conta da repetição. Mas eu vou... Onde que eu vejo quanto tempo que a gente está aqui? Tem algum lugar para ver? A gente entrou, era 7h40. Então, já deu acho que 1 hora, né? Ai, não sei onde eu vejo aqui, mas enfim. Mas acho que a gente pode parar aqui para também não ficar muita informação. E aí, para a próxima aula, vocês já peguem esse material que está lá no Classroom. Se vocês quiserem imprimir para fazer anotação, que às vezes ajuda, né? E também porque no finalzinho tem os exercícios, que a gente vai fazer só depois, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai precisar dos exercícios. O João Antônio perguntou o quê? João, eu vou deixar lá no Classroom mesmo. Eu vou... Assim que eu receber, eu subo lá no Classroom. Vou deixar. Tá bom? Então, acho que é isso. Eu nem vou deixar os slides, porque está basicamente igual o do material que eu deixei lá para vocês. E aí, quem não conseguiu fazer os exercícios, aproveita para fazer agora, que eu vou ver quem que não fez, para lançar depois as presenças no Swap. Certo? Mais alguma coisa? Professora, só uma pergunta. Você está usando um material mais organizado pelo Bagno mesmo, né? Isso, então é o mesmo. Esse aqui do Metaplasma. Essa que eu dei uma acrescentadinha, dei uma mexidinha, mas é o mesmo. Beleza. Tem algumas coisas, acho que no ano passado a gente tinha que completar a caneta, e agora eu já mexi. Tá bom? Professora, essa atividade é daquela de marcar? Tá. É de quem já fez, não precisa se preocupar mais. Não, só quem Ai, graças a Deus. Tá bom? Tranquilo. Tchau, prof. Então é isso, gente. Então até... bom, essa semana a gente se encontra ainda, né? Mas... sei lá, a quarta-feira a gente se vê, né? Mas aí é outra matéria. Mas aí qualquer coisa também, se vocês tiverem dúvida, vocês podem anotar aí ou até mesmo colocar lá nos comentários do Classroom. Certinho? Então, tá bom. Então, até quarta. Beijo. Boa noite. Beijo, Até gente. Beijo, professora. Obrigada. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite.